Vamos para as 4 etapas que compõem esse processo seletivo. Demanda é a identificação das informações que são essenciais para você conduzir o processo da melhor forma. Seu papel é entender a origem desta solicitação, o contexto da equipe, o perfil do gestor e quais são as estratégias daquela área no momento. A primeira coisa é avaliar se o adequado é mesmo fazer uma contratação. Saia do automático. Reflita junto com o gestor quais são as alternativas para a situação. Lembra que eu falei sobre entrega de valor lá no módulo anterior? Qual será a sua entrega? É preencher uma vaga ou contribuir para o fortalecimento daquela equipe? Muitas vezes o que o gestor te solicita não é bem o que ele precisa. E aí que entra o seu papel. É ajudá-lo a perceber as reais necessidades e intervir para fortalecer o time, para elevar a entrega de resultados. A sua argumentação e influência são habilidades muito importantes nessa etapa. Sabemos que o custo de um empregado contratado pelo formato CLT é o dobro do salário dele. Isso pode ser inviável no médio e longo prazos para muitas organizações. A necessidade de um profissional especializado, por exemplo, pode ser suprida de outras formas, que não essa contratação tão onerosa. Sei que esse raciocínio pode até soar estranho, mas a verdade é que fomos acostumados a valorizar o número de empregados de uma organização, a falar com orgulho quantos empregos a gente gerou. Mas nem sempre é o caminho ideal, nem para vocês da empresa e nem para o candidato. Há uma tendência de que as relações de trabalho sejam cada vez mais flexíveis, com contratos temporários, serviços pontuais, mas de forma estruturada, é claro. Esse formato pode ser a melhor opção para um empregado que busca liberdade e autonomia na sua forma de atuar. Considerando todas as transformações que a gente já viu no primeiro módulo, tudo isso se torna cada vez mais aplicável. Pense, e se esse formato for viável, analise os riscos e benefícios de aplicá-lo em sua empresa. Outra avaliação importante a ser feita é em relação à equipe atual. A solicitação pode vir para você de um profissional sênior, mas avaliando bem o time, você e o gestor podem concluir que um melhor caminho seria redistribuir as atividades entre quem já está no time. E aí vocês passam a ter uma vaga de iniciante, de um júnior, por exemplo. Com isso, vocês valorizarão o time e farão com que as pessoas cresçam internamente. Depois de concluir que o cenário é mesmo de contratação, aí sim você vai avaliar o perfil adequado, definir os pré-requisitos de conhecimento e experiência de quem vai vir a preencher a posição. Avalie também o panorama de remuneração de todo o time, para ter referências coerentes do salário que será proposto. Você precisa fazer uma leitura completa do contexto antes de buscar o candidato. Avalie também aspectos subjetivos, o clima da equipe, o estilo de liderança e o ambiente de trabalho. É fundamental que você converse muito com o gestor que te solicitou o processo. E, se for possível, também converse com pessoas que irão interagir com esse profissional, seja dentro da própria equipe ou até mesmo de outras áreas, para você ter elementos do dia a dia, da função e do ambiente de quem vai chegar nessa equipe. Considerando que você fez toda a leitura do cenário, terá informações para conduzir o perfil e o caminho deste processo. E como que a tecnologia poderá te ajudar? Se a sua empresa já trabalha com um sistema de requisição de vaga, que já tem até um fluxo de aprovação e informações do perfil, ótimo! Nesse caso, seu papel é analisar cuidadosamente as informações que o gestor insere no sistema e até complementar com o que você identificou sobre o cenário da equipe. Mas além disso, eu recomendo que você entenda a fundo as funcionalidades desse sistema. Converse com a equipe de TI, com o gestor desse contrato e com o próprio fornecedor. Explore bem e veja se você está utilizando todas as funcionalidades disponíveis desse sistema da melhor forma. Pode ser que o sistema tenha possibilidades que poderão simplificar ainda mais o seu trabalho e você ainda não conhece. Mas, se sistemas robustos não fazem parte do seu dia a dia e você lida com pedidos de vaga por e-mail, recomendo uma ferramenta muito fácil de trabalhar. É o Google Forms. Essa ferramenta é do Google e permite montar formulários com perguntas abertas, múltipla escolha, ordenar prioridade, inserir imagens e fazer upload de arquivos. Permite também exportar em Excel e fazer gráfico, com respostas em poucos cliques, o que vai te ajudar muito na elaboração de relatórios. Invista um pouco de tempo para conhecer a ferramenta. Eu vejo grandes vantagens na utilização do Google Forms. Tem opção gratuita, é fácil de utilizar, permite customização, fica disponível na nuvem e possibilita que outras pessoas também editem esse formulário simultaneamente.
Um colega de trabalho ou o próprio gestor podem ter acesso e editar as informações sem depender de você. E de acordo com o número de vagas que você costuma trabalhar, pode até criar formulários específicos. Por exemplo, um formulário para estagiário, outro para vagas de reposição, outro formulário para aumento de quadra, enfim, você vai criando de acordo com a sua necessidade e vai adaptando à medida do que for necessário. Como objetivo nesta etapa de demanda é captar informações sobre a posição, use tecnologia para questões objetivas e se dedique a pesquisar os aspectos subjetivos. Por exemplo, invista seu tempo em conversar com as pessoas da área, conheça a dinâmica da equipe, pesquise sobre o ambiente de trabalho, o clima e as características daquele líder. Faça isso de maneira informal, porque muitas vezes o que se diz numa reunião formal não é bem o que acontece na área. Circule e veja de fato o que acontece. Isso vai te dar informações muito valiosas para conduzir o seu processo. Ser profissional de gestão de pessoas é ser um profissional das relações humanas e não de processo. Pessoas não são recursos. Um candidato não é um número dentro de um indicador. Ele é um profissional interessado em fazer parte da empresa e ele vai dedicar tempo da vida dele naquela atividade profissional. Um desligamento ou um pedido de demissão não é simplesmente um índice de turnover. É uma pessoa que saiu, por opção ou por falta de opção. E se você não investir tempo para relacionar com as pessoas, vai perder a chance de entender o que está acontecendo naquela equipe. Pense nisso. Reveja os seus próprios conceitos em relação à etapa de demanda e levantamento de perfil. Use a tecnologia como sua aliada e invista tempo e energia para conhecer mais as relações de trabalho naquela equipe.